Se você também tem um pouco aquele sentimento de insegurança, então esse vídeo, essa conversa de hoje é para você. Na verdade, eu te convido a vir conversar comigo sobre insegurança. Bom, quando a gente forma, em psicologia principalmente, as pessoas acreditam que junto com o diploma a gente recebe, sei lá, uma bola de cristal, uma varinha mágica no estilo Harry Potter. E, infelizmente não é isso que acontece. Como somos pessoas, somos seres humanos, o fato de eu ser psicóloga e ter me formado em psicologia não muda algumas características que eu tenho. A diferença é que eu aprendo até na faculdade como aplicar coisas que vão me beneficiar no dia a dia e coisas que eu ensino. Então, eu ensino as minhas pacientes, eu ensino algumas alunas também sobre não criticar, né? A não se criticar, ensino sobre a questão da insegurança, mas não significa que eu vou ser uma pessoa 100% segura, só porque eu ensino. E aí eu busco aplicar na minha prática, no meu dia a dia. Mas eu também sou uma pessoa que eu tenho insegurança, que eu me sinto insegura em alguns momentos da vida. Quando se trata de vídeo, por exemplo, é do mesmo jeito, eu tenho uma insegurança. E eu tenho uma amiga que, vez ou outra, quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu recorro a ela. E ela também, quando tem algum problema, alguma dificuldade, ela recorre a mim. E nós fizemos um combinado que a gente não iria deixar que o nosso pensamento prevalecesse sem antes conversar a respeito. Como que isso funciona na prática? Às vezes a gente tem um problema que a gente quer dividir com alguém, mas a primeira coisa que a gente pensa é sobre não sobrecarregar a outra pessoa. Ah, mas eu vou despejar os meus problemas, ela deve estar cheia de problemas, eu que me vire com os meus. E todas as vezes que essa minha amiga tem um problema, ela me pergunta como é que eu estou e se ela pode compartilhar alguma coisa que ela quer. E ela é muito clara, ela é muito sincera e ela diz: olha, eu não quero solução, eu só quero conversar, só quero dividir. Quando ela quer uma solução, ela fala: eu quero uma solução, enfim. E outro dia nós conversávamos, inclusive eu gravei um vídeo falando sobre o efeito Anitta. Se você não assistiu, aproveita, vou deixar aqui, você já assiste. O efeito Anitta. E falava um pouco sobre aquelas meninas da época da escola que se achavam. Busca aí na sua memória, deve ter tido aí na época da escola também, aquela menina que passasse e falava: nossa, mas fulana se acha, né? Aí, então assim, nós temos esse combinado, eu e essa minha amiga. E aí outro dia, ela estava me contando uma situação e eu disse para ela que ela era boa no que ela fazia e que ela sabia que ela era boa no que ela fazia. O grande problema da vida dela, da situação que ela estava encarando, é porque ela era boa na atividade dela, porque ela faz o possível para ser muito boa naquilo que ela faz. Ela se empenha, ela estuda, ela se dedica, enfim. Só que no coração dela é como se ficasse aquela rivalidade, aquela briga. Eu sei que eu sou boa, mas não, eu não posso dizer por aí que eu sou boa, porque as pessoas vão achar que eu estou me achando. E aí a gente volta para a adolescência, daquela colega da escola, aquela menina nova que chega, que a gente olha e fala assim: nossa, fulana tá se achando, né? E aí fica o questionamento: por que que a gente aprendeu que a gente não pode se achar, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Por que que a gente aprendeu que a gente não pode se achar? E tem horas que parece que a gente abre a rede social e algumas respostas vêm na cara da gente, dando um tapa na cara da gente. E era uma postagem falando sobre coisas dos anos 90, né? Se você viveu os anos 90, se você sente saudade, é porque você foi feliz nos anos 90. E nos anos 90, anos 2000, as revistas adolescentes, eu até fiz uma palestra um dia falando para alguns adolescentes, eu mencionei isso. As revistas adolescentes, elas tinham posters, e os posters dos artistas vinham com um autógrafo e tal. Só que essas revistas, se você for fazer uma busca aí no Google, você vai perceber que elas pautavam muito na questão da imagem, né? Sobre ser magra, você assistia Malhação, e aí tinham as personagens principais da Malhação,
E sempre era uma tentativa de quebrar o estereótipo, mas era uma quebra de estereótipo muito injusta. E isso acontecia nos filmes também. Porque a menina que ela era bacana, que ela era legal, era aquela menina que ela não se preocupava com a aparência, que ela não tava nem aí pra aparência, e que ela come qualquer coisa, que ela come salgado, bobagem, industrializado, que ela não é do tipo que faz exercício físico, mas eram sempre meninas magras, sempre. Teve uma época, inclusive, que uma das personagens principais da Malhação era a Priscila Fantin. E aí ela era colocada como gorda, sabe? Como acima do peso. Gente, a Priscila Fantin, eu preciso achar essa foto da Priscila Fantin na época da Malhação. E aí você vai me dizer se ela era gorda ou não. Então, a nossa autoimagem, ela foi construída dessa forma. E aí, quando a gente era adolescente, esses eram os filmes que a gente assistia, né? Os filmes que a gente assiste hoje ainda. Então, um filme que eu detesto, que eu acho ele péssimo, é aquele O Amor é Cego. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele, definitivamente. Eu acho ele péssimo. Não gosto. Mas todos os outros filmes, assim, desses de comédia romântica, sabe? Meninas Malvadas, gosto de Meninas Malvadas, mas é essa mensagem que transmite de que você tem que ser normal, né? Então, comer qualquer coisa, você não precisa ser do tipo obcecada por dieta e tudo mais, porque aquela que é obcecada por dieta, ela é errada e tal. Mas as meninas no filme que fazem isso e que não estão nem aí para a imagem, elas já são magras. E aí é como se aquilo fosse algo divino, né? E aí a gente sofre. Então, da onde que vem essa nossa necessidade de não nos acharmos, de achar que a gente não é boa o suficiente, que a gente não pode mesmo se considerar boa e mais ficar com essa noia na cabeça de que será que tá bom meu trabalho, isso que eu fiz? Eu sou muito crítica com algumas coisas que eu faço. Eu deixo de levar para o mundo algumas coisas, coisas que eu escrevo, vídeos que eu gravo. Tem dias que eu gravo alguns vídeos e depois eu olho e falo assim, nossa, quem que quer saber isso aqui? Quem que se interessa por esse assunto aqui? E, inclusive, nesse dia que eu conversava com essa minha amiga, eu tava aqui na sala, e aí meu marido passou e falou assim: Ah, eu me achava na época da escola e não ligo, eu me achava mesmo e tal, eu era assim, eu era assado. E aí eu fico pensando nessa questão da autoestima masculina, da diferença, é, da diferença que nós mulheres e que as meninas são bombardeadas quando o assunto é aparência e dos homens. Não que eles não sofram com bullying, com preconceito na escola, mas a proporção é muito diferente de nós mulheres. Então, até respondendo uma pessoa que me perguntou um dia, falou: Ana, mas vocês psicólogos dizem que tudo nasce lá na nossa infância. Só que na infância a gente não tem a consciência das coisas, a gente tem consciência na vida adulta. Será que as coisas não acontecem na vida adulta? E na verdade elas acontecem na infância e na vida adulta a gente decide como que a gente vai, claro, quando a gente toma conhecimento, lidar com isso. Porque na infância a gente é isso, a gente é bombardeado por essas informações, a gente é bombardeado por esses estímulos, né, por esses incentivos. E na vida adulta, quando a gente já toma essa consciência, é que a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Tem uma frase muito boa que eu gosto bastante, que diz assim que outra, na verdade, que eu não lembrei da primeira, mas a outra que eu me lembro, que eu gosto muito também, fala assim, ó: eu não controlo o que eu sinto, mas o que eu sinto não me controla. Então a gente aprende sobre como a gente tem que se sentir, mas você tem o poder nas suas mãos, o controle de fazer o que você quiser com aquilo que você está sentindo. Então, eu fiz porque eu sinto raiva. Não, você sente. Você sente, ponto. Mas você não precisa agir por causa dessa raiva, sabe? Faz sentido? Assim, fez algum sentido aí pra você esse papo, essa conversa? Se fez,
aproveita e já deixa um like pra me dizer que você gostou. Se fez sentido, deixa o seu comentário, aonde que isso te impacta mais. Se não fez sentido pra você, aonde que não faz sentido pra você, que você acha assim, Ana, acho que você tá falando um pouco de bobagem. E aí deixa o seu comentário aqui pra eu poder ler, pra eu poder saber o que você tá achando um pouco desses devaneios aí que rolam por aqui de vez em quando, tá bom?